muito maior, muito forte, amém? Que nós devemos todos os dias, só de levantar, lembrar deste momento, amém? Todos acharam? Livro de Lucas, capítulo 22, no versículo 7 em diante. Diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, e preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, que isso não é normal, viu, irmão? Um homem carregando um cântaro de água não é normal. Então não seria uma tarefa difícil de achar um homem carregando um cântaro e dizer: é Deus que disse, Jesus que ordenou, e assim tem que ser feito. Escute. Fique com a vontade, Deus abençoe, amém? É isso mesmo. Estou tratando uma ovelha boa, me trazendo aqui. Deixa eles se achegarem, isso. Fique com a vontade, amém? Aqui é a casa de Deus. Isso. Amém, irmãos? Vou repetir o verso número 10. E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Já disse que isso não é norma? Segui-o até a casa em que ele entrava. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a glória a Deus. Verso 14. Chegando a hora, pôs-se a mesa. Chegando a hora, pôs-se a mesa. Chegando a hora, pôs-se a mesa. Guarda aí a mesa. E com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Aqui o Senhor dá uma afirmativa, quando ele diz: desejei muito comer contigo, com vocês, especificamente esta Páscoa. Amém, irmãos? Porque vos digo que não a comereis mais, antes que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não bebereis o fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: escute, preste bem atenção, vou repetir. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa.
E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: escute, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor. Cadê a igreja? Eu vou repetir, me acompanhe, me ajude. Tu veio aqui glorificar Deus? Glória a Deus. Tu veio cultuar ao Senhor? Então entregue o seu melhor. Vou repetir o verso 25. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e o que tem autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja o menor. Antes o maior entre vós seja o menor. Agora melhorou. E quem governa como quem? Serve. E quem governa como quem? Serve. Pois qual é o maior que está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. Para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua palavra. Palavra essa que não é do homem, palavra essa que não é minha, a palavra sua que foi deixada para nos orientar, nos ensinar, nos direcionar, aleluia, nos alimentar, aleluia, nos corrigir, nos levantar, nos curar, nos tratar, nos dar direção, ser uma bússola, aleluia, que nos direciona ao teu reino, ao teu trono e à presença de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está a tua igreja, aleluia, que quando reunidos se tornamos uma igreja do Senhor, e a igreja do Senhor está aqui, aleluia, pronta para ouvir a tua voz. Aleluia, de mim não tenho nada, mas peço que a revelação venha do Senhor. Perdoa nossos erros e nossas falhas, e se dirija conosco, Senhor, aleluia, da forma que o Senhor quiser, e a tua palavra tome a direção, cumprindo o propósito para qual está sendo guiado, e não torne a ti vazia, em nome de Jesus. Quem crê assim se assente, aplaude. Aplauda Jesus. Sabemos que todo ano, obrigado filho, Mateus 10:42 ou 9:43, escute, sabemos que todo ano o governo, que impôs que o coelhinho da Páscoa é o que traz isso para mim, incultou na mente, na nossa infância, a ponto de nós acreditarmos, aleluia, que realmente existe um coelho da Páscoa. E hoje, entendendo isso e compreendendo, temos a incumbência, escute isso daqui, a incumbência. E da mesma forma que nós, a igreja do Senhor, ensinamos aos nossos filhos que não tem um homem que desce pela chaminé
para trazer presentinho para você, se o pai e a mãe não trabalhar, tenha. Da mesma forma, os nossos filhos cresceriam, ou em algum outro lugar, crescem aprendendo errado. Como assim, pastor? Deixa eu tentar ser mais taxativo. Como eu vou ensinar algo para o meu filho que nunca aconteceu e que nunca vai acontecer? Como eu vou fazer ele esperar alguém que chega à noite, que não existe, a não ser o ladrão? Sim ou não? Sim. Dizendo que ele passa com uma carruagem cheia de brinquedos. Então o inimigo tem, não sei se é essa a expressão certa, é a expressão certa, manipulado a mente do ser humano para acreditar em algo inexistente. Escuta, querendo colocar alguém no lugar de Cristo, para que todos montem um altar em sua casa e adore alguém chamado Papai Noel, que sempre, todo ano, te traz um presente. Mas quem conhece a história realmente, o porquê o Natal, o porquê inventaram o Papai Noel? É um padre de muito tempo, que vivia numa aldeia bem pobrezinha, que via a necessidade, escuta isso daqui, a necessidade das crianças. E ele teve essa ideia de juntar brinquedos, fabricar brinquedos, encher um saco. Pode procurar saber que eu não estou falando ovelha aqui não. Encher um saco e entregar para as crianças. E acabaram colocando que existe um Papai Noel. Mesma coisa, entre aspas, é a história da Páscoa. Que nós, que aceitamos Jesus, e hoje compreendemos, escuta, hoje compreendemos que o coelho é só um símbolo para que uma mãe ou um pai, uma família, coloque umas patinhas, né? Em certo lugar, que eu vi muito isso hoje, assistindo algumas coisas, para que a criança vai e acha aquilo que o coelho trouxe. Mas na realidade sabemos que foi o pai e foi a mãe. Está entendendo? Imagina a decepção. Deixa eu ir mais pesado. Nós está aqui servindo a Cristo, pregando a Cristo, falando que tem um Jesus que morreu e ressuscitou, e depois vai descobrir que isso é tudo mentira. Será que eu peguei muito pesado? Você vai ficar contente ou decepcionado? Decepcionado. Então por que insistir em imputar na mente de uma criança ou de um jovem, aleluia, de algo inexistente, em vez de ensinar aquilo que existe e existente, e a Bíblia diz que vive para todo sempre? Eu quero falar da Páscoa do Antigo Testamento, como se iniciou, o porquê se iniciou, e o porquê Páscoa, e depois entrar no texto aonde li, aonde o Senhor Jesus Cristo escolheu este dia, exatamente da Páscoa, aleluia, para ser perseguido, para ser levado a uma cruz, para ser levado a um sinédrio, para ser levado a homens que o espantou, bateu, chicoteou, aleluia, o colocaram na sepultura, para que no domingo de manhã, bem cedinho, ele pudesse ressuscitar. Aleluia. Para nós entender um pouco aqui, escute. No livro do Êxodo, nós vemos a história que se inicia de um povo,
que está agora impossibilitado do seu livre-arbítrio de poder escolher, de poder ir, de poder vir, porque estão debaixo de um jugo e de uma servidão chamada Egito. Sabemos que antes de vir essa escravidão, o povo era livre no Egito, por causa que quem governava era José. Só que José morreu, o faraó que conhecia José e que atribuiu tudo aquilo ao povo, permitindo o povo ficar no Egito, para que tivesse uma vida, se alimentasse, etc., morre. E o que sucede a ele não está preocupado com o povo que está ali, está preocupado que esse povo estão crescendo, estão se multiplicando, aleluia, estão ganhando força, aleluia, e ele se preocupa dizendo, pode ir lá saber, se esse povo agora que estão crescendo tanto, não se une para vir contra nós. Então faz o seguinte, toda mulher que estiver grávida, e for filho homem, eu quero que mata. Aí nós vemos acompanhando o texto do Êxodo, sabemos que, aleluia, a mãe de Moisés, aleluia, privou disso, guardou ele, escuta. E para guardar essa criança chamada Moisés, que significa, se eu não me engano, foi a água que trouxe, tirado das águas. Obrigado. Escuta, uma egípcia de um patamar alto acha ele, adota ele. Só que Miriam, sua irmã, escute, você entendeu mesmo? Seguiu e viu que essa mulher agora pega ele e toma para si como filho. Só que ela não poderia amamentar. Miriam se apresenta, os pais separam. Miriam se apresenta, aleluia, não como irmã dele, aleluia, mas diz assim, eu conheço alguém que pode ajudar a senhora a criar, aleluia, para poder amamentar essa criança. Miriam corre e traz quem? A mãe. Como Deus é maravilhoso, como Deus cuida, como Deus prepara a situação em meio a situações difíceis, em meio a situações que você sente que está perdendo, mas Deus está cuidando para você não perder. Pega a mãe e coloca para cuidar do seu filho, como a sua babá, e amamenta ele, cuida dele, e ele cresce, aprende toda, aleluia, as faculdades do Egito, todos os ensinos, cresce inteirado, letrado, aleluia, em todo o conhecimento egípcio, a ponto de muitos olharem para ele e não ver um hebreu, mas é um egípcio, porque, aleluia, ele cresceu, aleluia, como eles, e tomou postura como eles, mas dentro dele mantinha, aleluia, o seu caráter hebreu. Então, qual é essa história? Ele vê um hebreu sendo espancado, judiado por um soldado, aleluia, egípcio, e ele defende a ponto de matar esse soldado, e agora Deus começa a criar uma situação. Por quê? Porque o povo, aleluia, que está no Egito há 400 anos e uns quebradinhos, aleluia, está orando a Deus e pedindo, Senhor, nos socorre, nos livra. É 400 anos, não é 400 dias, não é 400 meses, não é 400 semanas, não é, aleluia, algumas horas, é 400 anos vivendo uma mesmice de escravidão. Aonde velhos avançam a idade morre, e os que eram novos nascidos crescem, aleluia, vivendo na mesma servidão, e vendo que nada muda, nada acontece. Só que este povo diz agora, Moisés, que matou o egípcio, teve que fugir, e fugindo passou, se eu não me engano, 40 dias no deserto, 40 dias no deserto. Chega de frente do poço, acha uma mulher, a mais velha da filha de Jetro, protege ela, cuida dela, fazer banho no rebanho, ela leva Moisés, aleluia, apresenta a Jetro, aleluia, futuramente se casa com ela, aleluia,
aleluia, e passa a ser o pastor, aleluia, responsável pelo rebanho de Jetro. Escute. Tu está entendendo a situação que Deus cria às vezes para transportar um homem? Escuta o que eu vou dizer muito forte, linda. Escuta, para transportar um homem que ele escolheu, sem mesmo ele saber que foi escolhido. Deus cria uma situação, permite situações que para nós é inexplicável. Precisava matar alguém? Escuta, precisava, aleluia, carregar, aleluia, no seu currículo um homicídio. Peraí, não foi um homicídio planejado. Ele não acreditou, escuta, ele não acreditou isso, ele não planejou isso. O que eu quero dizer, aleluia, que tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não planejamos. Nós não pegamos uma caneta e ficamos pensando, eu vou desenhar e vai ser assim, 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 vou fazer isso. Não, foi um acontecimento repentino. Quem já passou por isso? A vida está tudo bem, de repente vira um vento, um vendaval, e você começa a se pensar, dizendo, por que está acontecendo isso? O porquê está acontecendo isso? Escuta, que eu quero que você entenda onde eu quero chegar. Eu preciso introduzir isso primeiro na sua mente. Preciso te ensinar isso. Deus permite situações acontecer que dói, que fere, que machuca, que distancia você das pessoas que você gosta, que você ama, do lugar que você está acostumado. Então de repente cria uma situação que te tira deste lugar e te põe num deserto. Imagina andar no deserto sozinho. Imagina viver no deserto sozinho. Mas eu confio naquele hino do nosso falecido irmão, que diz que o deserto é a escola do Senhor. Moisés tem aquele encontro todo, se casa com a filha de Jetro, se torna pastor de ovelha e passa 40 anos. De 40 dias aumentou 40. Que prova é essa? Só que nesses 40 anos Deus lhe deu uma esposa, Deus lhe deu uma família, Deus lhe deu um trabalho. Escuta, deu pessoas que confiassem nele, agregassem a ele. E nesses 40 anos Deus ensinou a Moisés como cuidar de um rebanho e liderar ovelhas. Porque Moisés tinha que fazer aquelas ovelhas agora, escuta, aprender a discernir quem era o pastor daquelas ovelhas. Era ele. Porque antes quem era o pastor das ovelhas era a filha mais velha de Jetro. Então quando ela chamava, quando ela gritava, as ovelhas atendiam, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu. Eu peço sua atenção aqui, por favor. A ovelha conhece a voz do teu pastor. Só que agora o Senhor levanta outro pastor. O nome dele é Moisés. E Moisés tem que aprender a lidar com a ovelha. Ele aprendeu, aleluia, a como viver no Egito, como egípcio. E agora Deus dá um 360 na vida dele. E devagar o Senhor vai imputando nele uma chamada. E ele sabe dessa chamada? Ele sabe dessa chamada? Ele conhece a chamada? Ele conhecia a voz de Deus? Ele entendia literalmente, ele sabia que existia um Deus. Porque ele também sabia que era, aleluia, fruto, aleluia, de uma hebreia. Mas ele não tinha intimidade com esse Deus. Não tinha um convívio com esse Deus. Não ouvia a voz desse Deus. E Deus vai preparando ele, aleluia, estruturando ele e ensinando ele. Até que, aleluia, um dia Moisés está próximo ao Monte Sinai.
junto com o rebanho. E ele sobe. E a Bíblia diz que agora ele avista uma sarça. Que na visão pegava fogo, ardia em fogo, mas ela não se consumia. E ele se aproxima, e quando se aproxima, ele escuta uma voz dizendo: Moisés. Aleluia. Moisés. Moisés. Às vezes é nesse deserto que Deus vai se revelar e te chamar pelo teu nome. Às vezes é nesse deserto que Deus vai te chamar e vai contar para você o propósito de vida e a chamada, aleluia, de vida sobre você. E todos conhecem a história. E ali o Senhor começa a dialogar com ele, falar com ele, dizendo assim: olha, eu escutei o meu povo que está lá no Egito há mais de 400 anos, aleluia, clamando, aleluia, por libertação, por ajuda. E eu escolhi você, Moisés, para ir até lá e livrar o meu povo. Você sabia que não é você que escolhe Deus? Está escrito aqui. Você sabia que não é você que escolhe ou escolheu Deus? Foi Deus que te escolheu primeiro? E se Ele te escolheu, aleluia, literalmente há um propósito. E nesse propósito, antes de te lançar ou de engatar você aos primeiros princípios do propósito, antes Ele te prepara. Aleluia. Deus está preparando uma igreja aqui, irmão. Deus está preparando um povo aqui. Deus está preparando você. Para de reclamar que a sua vida é só deserto, que a sua vida é só Egito. Aleluia. O Egito ele foi para o deserto. Aleluia. Para de só reclamar, de imputar coisas a Deus. Aleluia. Que você não entende, não sabe por quê. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, 3, se eu não me engano, que diz que Deus permite o povo ir para o deserto para ser provado e humilhado, só para saber o que está no seu. Deixa Deus te apresentar para você o teu coração, porque o teu coração para você é enganoso, mas para Deus Ele revela e põe para fora, aleluia, propósito, chamada, interessada e direcionada ao reino dele. Escute. E Moisés está tendo aquela conversa, aquele bate-papo com Deus. Deus diz: olha, você que eu escolhi para ir para o Egito, não é como eu. Aí todos sabem, eu não sei falar direito, aleluia, eu sou gato, isso, etc. E ele falou assim: não, então não se preocupa não, que eu vou pôr o teu irmão Arão do teu lado. Você fala e ele traduz. Mas detalhe, sabe isso que está na sua mão? Sabe isso que está na sua mão? Eu vou repetir, porque eu acho que a ficha não caiu. Sabe isso que está na tua mão? Sabe isso que está na sua mão? Aleluia. Através disso que eu vou te usar para fazer sinais. Eu creio, Deus. Deus te deu algo nas suas mãos. Eu creio, Senhor. E através disso é para fazer sinais para Deus. Deixa eu te dizer melhor. Tem pessoas que aceitaram Jesus, vieram até Jesus, e Jesus lhe deu algo nas suas mãos. E nós conhecemos como talento ou dons. O que é que você tem feito com isso que Deus te deu nas suas mãos? Que é para fazer sinais. Moisés está com um cajado na mão, um bordão na mão. E o Senhor disse: olha, isso daí, aleluia, para que você chegue no Egito, através disso eu vou fazer sinais. Você não sabe, mas depois que você sair do Egito, aleluia, eu vou usar para você abrir o mar. E nós vamos acompanhar a história, ele fez vários sinais. Aonde ele põe o bordão no chão, se transforma em cobra, aleluia, na presença do rei do Egito. Ele chama os seus magos, eles fazem a mesma coisa, mas a diferença é que quando é Deus que faz o sinal, ele engole o sinal do diabo. Aleluia. Ele é superior ao sinal do inimigo, porque também o inimigo sabe fantasiar, manipular, aleluia, como um Mr. Mago, e ser um ilusionista, a ponto de muitas pessoas acreditarem, mas o que Deus faz, engole. Aleluia. O que o inimigo tenta fazer, supera, e sempre superará o que o inimigo tenta manipular através dos olhos, porque aleluia, o inimigo sabe que a igreja, o ser humano acredita mais no que vê, aleluia, do que não vê. Nós, seres humanos, é mais
chegou. Deixa eu repetir isso daqui. É mais fácil você se alegrar e ficar feliz e eu dizer: toma, Denis, é meu, calma, esse carro é seu. Eita Deus. Tem dois, não precisa do meu. É sério. Mas ele vai ficar triste? Porque ele está vendo a bênção. Devolve a chave aqui, rapaz. Obrigado. Agora, se eu viro para ele assim: olha, eu vou te dar um carro. Eu estou prometendo algo que não chega. Mas como adquirimos ou possuímos isso? Ou tomamos posse disso? Daquilo que ainda não vi. Paulo escreve a Romanos, se não me engano é capítulo 6, que é a perseverança. 5, obrigado. A perseverança gera paciência gera perseverança. Então nós precisamos acreditar no propósito e na promessa de Deus que está saindo da boca dele primeiro. E se nós fielmente acreditarmos nisso, aleluia, nós não vamos só viver, nós vamos tomar. Aleluia. E o povo está lá pedindo a Deus, e Deus está no deserto preparando a eles. Eles estão vendo? Não. Porque ele está a quilômetros e quilômetros do Egito. Então às vezes Deus está preparando algo aqui, mas você não está vendo que já está preparado, porque onde Deus está preparando, Ele está em quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Aleluia. Então o que nós temos que fazer? Tu sabe a resposta? Confiar e esperar. Por quê? Livro de Hebreus capítulo 11, verso 1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Das coisas que se esperam, mas não se vê. Aleluia. Então, se ela, a fé, é um firme fundamento, é algo concreto, alicerçado, aleluia, que vento nenhum pode atrapalhar de você acreditar para que chegue e você alcance. Aleluia. Então, o povo do Egito está 400 anos. Mas, aleluia, 400 anos muitas pessoas desistem. Aleluia, tem pessoa que por 5 dias já desiste. Tem pessoa que por 10 dias já desiste. 3 meses quer saber que não vai me dar nada. Calma, não é no seu tempo. O povo está 400 anos dizendo: Senhor, envia o libertador, Senhor, envia o libertador, Senhor, envia o libertador. Deus está preparando o libertador, porque para primeiro vir libertar, Deus tem que transformar e libertar ele primeiro. Moisés é levantado, todos conhecem a história, chega no Egito, faz todos aqueles sinais, acontece isso e aquilo. Aí tem aquela história: endurece o coração de Faraó, amolece o coração de Faraó, endurece o coração de Faraó, amolece o coração de Faraó, até que chega o tempo, o dia e a hora. O livro do Êxodo, capítulo 12, põe ele, por favor, para mim. Livro do Êxodo, capítulo 12. Deus quer fazer o último sinal. Escute, presta atenção. Eu estou engatado para iniciar a mensagem aonde Deus colocou no meu coração. No livro do Êxodo, capítulo 12, Deus chama Moisés. E ele chama Moisés e fala assim: Moisés, prepara o povo. Escuta, prepara o povo, porque o sinal que eu vou fazer, aleluia, esse sinal é muito forte. Só que detalhe, chama todos os pais de famílias, chama o povo, todos os hebreus, e pede para que ele, aleluia, pegue um cordeiro. Ei, Deus, pegue um cordeiro. Detalhe, esse cordeiro não pode ter mancha. Aleluia. Detalhe, esse cordeiro não pode ser doente, não pode ter mácula nenhuma, tem que ser um cordeiro. E diz para o povo: escuta, mata o cordeiro, pega este sangue e pede para passar nos umbral da janela e das portas. Por quê? Porque eu vou enviar o espírito da morte
para matar todos os primogênitos da terra, seja de homem ou seja de animal. Todo primogênito vai morrer, mas a casa, escuta, mas a casa que tiver a marca do sangue do Cordeiro, aleluia, esse espírito, esse anjo da morte vai passar direto por ela e não vai tocar nesta casa, não vai tocar nesta família, aleluia. Escuta. E o que faz depois que passar o sangue? Eles vão se alimentar dessa carne. E nesse dia, eu quero que seja um memorial. Escuta, pelo amor de Deus. Eu quero que nesse dia seja um memorial perpétuo, para que vocês lembrem desse dia. E esse dia será o 10º dia do mês. E esse mês para vocês será o mês de início de um grande ano, ou de um princípio de um ano. E toda vez que chegar essa data desse mês, eu quero que vocês celebrem a Páscoa, lembrando do que eu vou fazer hoje. Aleluia. Lembrando do que eu vou fazer aqui hoje. Então vai lá, prepara o povo. Aleluia. Pede para que pegue o sangue do Cordeiro e passe nos umbral da porta da casa. Porque à noite o anjo vai passar. E assim foi. Morreu todos os primogênitos da terra, tanto o primogênito de animal como dos egípcios. Mas todos os hebreus que ouviram a voz de Deus e tinha a marca do sangue do Cordeiro, todos foram livres da morte. Sabe o que eu quero dizer? Que quem tem a marca de Cristo, aleluia, não é imputado a morte a ele, mas sim a vida eterna. Vou repetir isso daqui: aquele que é imputado o sangue de Cristo, aleluia, qual a Bíblia diz que o sangue de Cristo, aleluia, nos purifica de todo pecado. Esse, aleluia, não viverá a morte, mas viverá a vida eterna. Foi aquele alvoroço. E agora a Páscoa fica conhecida como o dia que Deus libertou o povo do Egito. A Páscoa, aleluia, é símbolo de festa judaica. Não é para todos. Escuta, calma que eu vou chegar lá para você entender. Essa Páscoa do Velho Testamento não era para todos. É só para quem é judeu. Só para quem é hebreu. Por quê? Porque foram eles que viveram o momento de libertação do Egito. Sim ou não? Sim. E o Senhor imputou a eles que nesta data, que era a data de Abib, conhecida como o dia de Nissan, aleluia, que no nosso calendário, aleluia, é entre abril e março. E que mês que nós estamos? Abril. E nesta data, aleluia, era para ser celebrada, aleluia, a conquista do povo, da grande libertação, aleluia, da mão do faraó, o rei dos egípcios. Então Deus tirou o povo da servidão, da escravidão e libertou. Isso é a Páscoa. É o dia que o Senhor libertou todo o povo hebreu. Aleluia. Do jugo do pecado, do jugo da escravidão. E essa daqui foi imputada a todos os hebreus, a todos os judeus a comemorarem em toda a data, aleluia, de Abib, ou conhecida como Nissan, no seu dia 10 deste mês. Para eles era como o início do ano, de uma nova história, de uma nova oportunidade. Aleluia. Então o Senhor, aleluia, agora traz o povo para o deserto, liberta o povo. O povo agora está livre da escravidão. E de ano em ano, eles celebram a Páscoa.
eles celebram a Páscoa? Eles tinham que matar um cordeiro, sem mancha, imaculado. Eles tinham que ter pães que não era fermentado, mas só era botado em brasa, conhecido como pães asmos, que, aleluia, antes da comemoração e também na junção da Páscoa, era para celebrar a primeira festa dos pães, que era duradoura entre 7 dias. E depois da continuidade vinha a festa da Páscoa, que simbolizava a libertação do povo do Egito. Vai se passando os anos. Vai se passando os anos. E se nós formos para o livro de Lucas, ou é Mateus, se eu não me engano, livro de Lucas, capítulo 1. O anjo Gabriel, está lá o nome dele, veio até Maria e disse que Maria iria gerar, e o que ela iria gerar era de grande responsabilidade, porque trazeria libertação do pecado. Aleluia. Diz que no ventre dela nasceria seria concebido pelo Espírito Santo. No livro de Mateus é colocado o nome dele como de Jesus. Perdão, no livro de Mateus é colocado o nome dele como Emanuel, que traduzindo é Deus com? É Deus com? Mas no livro de Lucas, Gabriel diz que o nome dele é Yeshua. O nome dele chamará Jesus. Passa-se 30 anos. Esse Jesus que cresce na marcenaria. Esse Jesus que, aleluia, com 12 anos participa da romaria. E por que com 12 anos, aleluia, ele participou da romaria? Os outros anos ele não foi para celebrar a Páscoa. Porque, aleluia, pela lei dos judeus, aleluia, a criança, homem, aleluia, poderia só ir na festa da Páscoa após os seus 12 anos de idade. Glória a Deus. Havia uma regra. E de repente, aleluia, passa aquele tempo todo, a festa acaba, a romaria está embora, porque vinha muitas pessoas, judeus, estrangeiros de outras cidades, participar da festa, aleluia. Se encontrava em Jerusalém, aonde os governantes eram romanos. Escuta. Maria olha para um lado, José olha para o outro. Cadê o menino? Maria olha para um lado, José olha para o outro. Cadê o menino? Cadê Jesus? José? Não sei, Maria. Cadê Jesus, Maria? Não sei. Acho que você não entendeu ainda. Tem pessoas que estão perdendo a celebração da Páscoa porque perderam o menino Jesus. Tem pessoas que estão fazendo outro tipo de celebração porque perderam o foco do menino Jesus. Tem pessoas, aleluia, que estão descuidadas, aleluia, e o menino Jesus, aleluia, não se encontra do teu lado porque você perdeu ele. Você não tem como comemorar a Páscoa, você não tem como comemorar nada porque Jesus não está do teu lado. Você perdeu ele. Cadê Jesus na sua vida? Aonde Jesus se encontra? Aleluia. Maria fica desesperada, José fica desesperado. Glória. Só que quem está perdido não é Jesus. Quem está perdido não é Jesus. Glória. Quem está perdido é José e é Maria. Glória. Onde está o menino? Volta. Encontro ele num templo, numa sinagoga. Pergunta para mim, pastor, o que ele está fazendo lá? Pastor, o que está fazendo lá? Sem fé não se agrada a Deus. Livro de Hebreus 11:6. Pergunta de novo, pastor, o que ele está fazendo lá? Quando José e Maria chegam, Jesus está ensinando. Com 12 anos de idade, Jesus está ensinando. Aqueles homens estão perplexos, escribas, aleluia, doutores da lei, sacerdote, olham para aquele menino e digam assim: quem é esse menino? Quem é esse menino? Ninguém ainda sabe quem ele é.
Só Maria e José. Mas mesmo assim, perderam, mesmo sabendo quem era Jesus. Tem pessoas que sabem quem é Jesus, mas estão perdidos dele. Tem pessoas que conhecem a história de Jesus, os contos de Jesus, mas perderam. Quando olha para a mão, não está segurando ele mais do lado. Cadê Jesus? Para onde foi Jesus? Aleluia, Jesus está no lugar aleluia, aonde sempre esteve, ensinando, aleluia, corrigindo, indarguindo, aleluia, e mostrando para que a sabedoria do homem é tolice do tamanho da sabedoria de Deus. Quem é esse jovem? E da onde vem tanta sabedoria? Ficaram meu pai fazendo um menino de 12 anos, engoliu nós. Como ele tem tanto conhecimento, como ele tem tanta cultura, como ele sabe tanto da palavra, ele tem 12 anos. E 12 anos é a primeira vez que ele vem para a festa da Páscoa. Maria pega Jesus, José pega Jesus e continua a história. Mas com 30 anos, Jesus manifesta. Aleluia. E a palavra começa a se cumprir. A Bíblia diz, escute aqui no livro de João, que João Batista está batizando as pessoas, está pregando no deserto. Sim ou não? Tem algumas pessoas que estão ouvindo, aleluia, mesmo que seja uma palavra, aleluia, de correção dura, mas estão ouvindo João Batista, e alguns se tornaram discípulos de João Batista, mas de repente João Batista está batizando e para. Puf. Escuta! Primeiro Gabriel vira para Maria e diz assim: olha, o que vai nascer de ti, ele é libertador. Aleluia. E vai libertar o povo do pecado. João avista e diz assim: ei, olha para lá, está vendo esse que vem? Esse é o Cordeiro. Aleluia. Esse é o Cordeiro. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a história está se cumprindo, a palavra está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Aleluia, aquele que vai tirar o povo do jugo do pecado, que sozinho não consegue libertar, sozinho não consegue, aleluia, largar. Aleluia, o Senhor Deus envia um para ser o último cordeiro de sacrifício. E é poucos que têm a revelação dele. E os que têm a revelação dele, quando diz, muitos não acreditam. Mas ele nasce, cresce e exerce. Aleluia. Ele nasce, cresce e exerce. Jesus veio e está fazendo tudo aquilo que a palavra diz. Tudo aquilo que foi escrito por Isaías, tudo aquilo que foi escrito em Salmos, tudo aquilo que foi dito por Jeremias, tudo aquilo que foi dito, aleluia, pelos profetas, aleluia, pelas escrituras, está acontecendo. Está, aleluia, se seguindo, aleluia. Só que está se passando, passou um ano, passou 2 anos, aleluia. No terceiro ano, escuta, no terceiro ano, o Senhor começa agora a trazer uma nova mensagem, dizendo: olha, é chegada a hora, e essa hora é chegada para o Cordeiro, é chegada a hora da minha morte. E os discípulos dizem: mas como o Senhor não pode morrer? O Senhor não vai morrer. Quando Pedro se levantou e disse: Senhor, eu estou contigo em todo momento, estou contigo na prisão, estou contigo na morte. Ele disse: está repreendido, Satanás. Porque a palavra de Deus, aleluia, não se distorce. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A Bíblia diz que ela cumpre o propósito para o qual está sendo enviado. E a palavra, João disse, aleluia, do Evangelho, que, aleluia, que o verbo se fez carne. Está entendendo que Jesus, a palavra, se fez carne, aleluia, habitou no meio nosso, e como rei, aleluia, mostrou, aleluia, que não veio para ser servido, mas sim para servir. Aleluia. E como dono e criador, aleluia, deixou toda a sua glória, deixou todo o seu poder, deixou toda, aleluia, o seu palácio, teu trono, aleluia, para que de Senhor seja servo seu. Veio te servir, servir pecadores, servir adúlteros, veio servir
transgressores. Veio servir viciados, veio servir beberrões. Aí o Senhor diz assim, aleluia, quando questionam ele, aqueles homens dizem: por que você senta no meio dos publicanos? Por que você se assenta no meio dos pecadores? Aleluia, ele diz: porque eu não vim para ação, eu vim para doente. O Senhor está dizendo: eu vim exatamente para eles, eu vim exatamente para os fracos. Escuta isso daqui. Eu vim exatamente para o pecador, eu vim exatamente para o transgressor, eu vim exatamente para a prostituta, eu vim exatamente para o ladrão, eu vim exatamente para o adúltero, eu vim exatamente, aleluia, para o drogado, para o viciado. Aleluia, eu vim exatamente para eles. Porque foi dito que viria alguém para tirar o pecado do mundo. Aleluia. E agora procuram ocasião contra esse Jesus. Chamam ele de blasfemos. Chamam ele de mentiroso. Diz que, aleluia, não tem como esse homem, aleluia, curar e nem perdoar, porque o único que perdoa pecado é Deus. Aí o Senhor, numa das suas histórias, no meio desse povo todo, está dizendo assim: quem que esse homem pensa que é? Aleluia, dizendo que perdoa o pecado desse homem. Jesus se manifesta: porque arrazoar isso em vosso coração? Por que pensar isso de mim? Aleluia, é mais fácil dizer, aleluia, seja curado. Aleluia, é mais fácil dizer, levanta, anda. Aleluia, porque os seus pecados estão perdoados. No livro de Marcos capítulo 2, se não me engano, antes dele curar o paralítico que desciam pelo telhado, aleluia, disse ele: os teus pecados, os teus, no plural, estão perdoados. E quando o Senhor perdoou o pecado dele, e ele se tornou puro, no automático veio lá. Então primeiro o Senhor perdoa o pecado, depois ele cura. Primeiro o Senhor dá a oportunidade de receber a ele, e depois ele olha e vê se você merece cura. Glória. Está entendendo? A Bíblia diz que está tendo um culto numa sinagoga. Escuta! Está um homem lá escondido, e ele tem uma das suas mãos mirradas, encolhidas, e Jesus está pregando, anunciando, e tem algumas pessoas que conhecem aquele homem e querem tentar, aleluia, envergonhar a Cristo, mas não tem como envergonhar quem já sabe, quem já conhece, quem está vendo tudo, quem alcança tudo. Não tem como enganar Jesus, não tem como mentir para Jesus, não tem como tentar contra Jesus, porque quando tentaram alguma coisa contra Jesus, Jesus sempre manifestou o teu poder, a tua glória, o teu perdão. Além de ele perdoar o homem, ele diz para o homem: estica as suas mãos. Tem pessoas aqui que o Senhor está dizendo assim: eu não só vou te perdoar, mas você voltará a estender e ter uma vida saudável, onde pessoas não poderão te excluir, onde pessoas não poderão te apontar, onde pessoas não poderão te tirar do ambiente, porque além de eu perdoar, eu te curo para que você habite no meio deles. Vai se passando, e as pessoas, os sacerdotes, os escribas, procurando espaço para matar Jesus. Um certo dia Jesus chama os seus discípulos, livro de Lucas capítulo 22, ou melhor, chama Pedro e chama João, e diz para ele, ou melhor, os discípulos viram para Jesus e dizem assim: Senhor, onde nós vamos celebrar a Páscoa? Escute isso daqui. O Senhor chama João, chama Pedro e diz assim: olha, vai para o certo caminho, e nesse caminho você vai encontrar um homem com um cântaro de água. Não era normal, como já disse, porque quem carregava os cântaros de água eram as mulheres, quem fazia esse serviço das mulheres. Então o Senhor direcionou, escute isso daqui, o Senhor direcionou a algo que seria impossível de errar, seria impossível de não acontecer, seria impossível de não ser fato. Os discípulos
entendendo e conhecendo, aleluia, a cultura, sabia que nenhum homem poderia estar neste caminho carregando, aleluia, um cântaro de água. Então, quando eles vissem, eles teriam a certeza, aleluia, da ordem de Deus, da ordem de Cristo. Sim ou não? Sim. Então, a ordem que Cristo dá a você, aleluia, Ele dá sinal, aleluia, da verdade concreta daquilo que vai acontecer e vai ter existência. Eles encontram o homem, chega até o homem e diz assim: olha, o nosso mestre, escuta, o nosso mestre mandou perguntar para você qual lugar onde nós vamos celebrar a Páscoa. E aquele homem apresentou um cenário bem grande, e disse: poderia preparar aqui. E a Bíblia diz que eles acharam esse homem tudo da forma como Cristo falou. Aleluia. E prepararam o ambiente, prepararam um lugar. E agora eu quero trazer uma grande surpresa para você, baseada aqui para lá. Nesse dia, aleluia, que se iniciava a época da Páscoa, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, que coligava com a Páscoa. No mesmo mês, eles se ajuntam, faz os preparativos. Aleluia, lá tem a carne do cordeiro, lá tem o pão ácido sem fermento, lá tem, aleluia, o vinho, lá tem as ervas, aleluia, todo preparado, todo decorado. Escuta, e agora Jesus se assenta com eles à mesa. Jesus vira para eles e diz assim: eu não vi a hora desse dia chegar. Aleluia, Deus. Eu não via a hora desse dia chegar, desse momento chegar. Eu ansiei por este momento. Obrigado. Eu desejei muito esse momento. É o momento que o Senhor, aleluia, ia revelar de verdade a sua morte e a sua ressurreição. Era o momento que o Senhor ia deixar algo em memória. Aleluia! E o Senhor traz uma história de uma nova Páscoa. Como assim, pastor? Que loucura! Como se a Páscoa é festa dos judeus, e agora o Senhor disse que o Senhor vai trazer uma nova. Jesus traz um novo tipo de Páscoa, sim. Um novo tipo de comemorar essa Páscoa. E agora essa Páscoa não se comemora só para o judeu. Agora essa Páscoa não se comemora só no núcleo hebreu. Agora essa Páscoa não se comemora, aleluia, como uma festa, aleluia, daqueles que foram livres do Egito. O Senhor senta e diz: eu ansiei, aleluia, este momento para estar com vocês. Aleluia, para mim é motivo de alegria estar aqui para vocês, porque esse é o dia e esta é a hora. E a Bíblia diz que agora ele pega o pão e parte, e diz, aleluia, quando ele parte o pão, ele diz: esta aqui é minha carne, que é partida para vós, por vós. O Senhor está dizendo assim: antes da minha morte, minha carne vai ser despedaçada. Antes da minha morte, o meu corpo vai ser moído. Antes da minha morte, aleluia, eu vou ser esbofeteado. Tu entende isso? Ele pega o pão, apresenta da graça ao Senhor, aleluia, e parte o pão. E começa a partir o pão, e dizendo assim: esse é o meu corpo, esse é o meu corpo, esse é o meu corpo, e é partido por vós. Meu Deus, aleluia. E agora ele pega o cálice, Aleluia. apresenta a Deus, e diz: semelhantemente tomou o cálice depois de ceiar, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aleluia! Que tudo isso que Ele está fazendo, que simboliza a tua carne e o teu sangue, aleluia, é para que quando, aleluia, vocês se juntarem na Páscoa, aleluia, para se lembrar que o Cordeiro nasceu, que o Cordeiro foi moído, o teu sangue foi derramado, aleluia, mas foi para libertar todo mundo
dizendo assim: ei, o meu corpo e o meu sangue é dado por vós, aleluia, para que em memória de mim, vocês se lembrem desse ato que eu faço hoje. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus. Agora não se comemora uma saída do Egito, mas se comemora o último cordeiro que entregou sua vida para vencer o pecado de todos. Por quê? Livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16 diz assim: assim como Moisés levantou serpente em meio ao deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único Filho, o único Cordeiro, o primogênito, aleluia, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Dê uma salva de palmas a ele. É o momento da libertação do pecado, do resgate da humanidade. Ei, a Páscoa agora não é comemorada só em Israel. A Páscoa agora é comemorada no Brasil. A Páscoa agora é comemorada no Japão. Você está entendendo isso? A Páscoa agora é comemorada na África. A Páscoa agora é comemorada na China. A Páscoa agora é comemorada, aleluia, em todo o território do mundo. Porque, aleluia, o Senhor entregou o único Cordeiro por amor ao mundo. E por amor ao mundo entregou o seu Filho para resgatar o povo, aleluia, do seu pecado, das suas lamúrias. Aleluia, não tem mais aquele contato entre o sacerdote, aleluia, para Deus, para ter remissão. Hoje, o único Cordeiro te deu um contato direto com Deus, porque a Bíblia diz, aleluia, que hoje, para ir até o Pai, é só através do Cordeiro Cristo, aleluia, para ter contato com o Pai, é só se ajoelhar e dizer: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui, Senhor, dizer: perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. E o Senhor, vendo a sinceridade do teu coração, Ele perdoa e perdoará todos os seus pecados. Aplaude a Ele mais uma vez. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo: ei, agora você, aleluia, que acha que está escravo do pecado, tu está livre do pecado que eu morri para ele. Venci ele na cruz, aleluia, na cruz, aleluia, o Senhor não só venceu o pecado, mas a Bíblia diz que ele venceu a morte, aleluia, a morte já não tem mais poder, porque aleluia, o Senhor está com a chave, aleluia, que dá autoridade para dizer quem vive e quem morre, aleluia, o Senhor está com a chave para dizer quem vive e quem morre, e a Bíblia diz que em Cristo nós temos vida em abundância. Aleluia. Imagina alguém que olhou para você, imagina alguém que olhou para mim, que olha para nós, porque não tem ninguém perfeito aqui. Aleluia. Glória a Deus. Não existe um ser humano perfeito aqui. Glória. Nós somos uma igreja falha, rebelde. Glória a Deus. Nós somos uma igreja, aleluia, pecadora. Aleluia. E o Senhor, sabendo que nós, ser humano, não temos e nunca teríamos condições de vencer o pecado e nem o erro, Ele disse: eu vou dar alguém para vencer por vocês. Aleluia. Eu vou entregar alguém para vencer por vocês. Aleluia. A Bíblia diz que agora no horto, conhecido como Jardim do Getsemane, aleluia, Jesus sobe, aleluia, com o seu discípulo, convida 3 separadamente, Pedro, Tiago e João. Eu disse Pedro, Tiago e João, aleluia, e diz para eles: olha, vocês oram aqui, que eu vou um pouco mais adiante à parte, aleluia, falar com Deus. E a Bíblia diz que agora Jesus está de joelho, aleluia, clamando pela humanidade, clamando pelo ser humano, clamando pela minha vida, que não tinha nem nascido ainda, mas Ele sabia que eu viria, aleluia, já tinha desenhado a minha história, a sua história, aleluia. Ele estava dizendo: Senhor, aleluia, perdoa agora o pecado desse povo, Senhor, ajuda agora esse povo. O Senhor me trouxe e eu vim para, aleluia, consumar, aleluia, e emergir esse povo a uma nova história, uma nova vida, uma nova oportunidade. Então eu morro por eles, para dar vida para eles, eu me entrego por eles, para que
que eles estejam com saúde, com graça, com virtude e com oportunidade. Tu Aleluia. entende isso? Aleluia. Tu está aqui hoje por oportunidade. Aleluia. Tu entende que hoje tu está sentado aqui por graça. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Tu entende que hoje tu está sentado aqui sem merecer. Tu entende que hoje eu estou aqui pregando sem merecer. Tu entende que hoje nós estamos aqui, aleluia, não somos dignos desse carro, desta vida, desta roupa, desse calçado, desse carro, desse tempo. Não somos dignos, mas Ele, por amor a nós, se entregou, se entregou, se entregou, se entregou. Aleluia. Glória a Deus. Tem noção disso? Tu não merece. Mas Ele morre e ressuscita para te fazer merecer. Está entendendo isso? Aleluia. Você ainda não captou. Jesus da glória. Você não captou. Você sai daqui, eu saio daqui, nós erra, nós pega, Ele vem, me abraça e diz: calma, que ainda há uma oportunidade. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você não entendeu ainda? Que permite usar essa expressão que eu uso para mim todos os dias. Todos os dias eu falo para mim, para mim. Como eu posso ser ingrato e celebrar uma Páscoa, sendo que eu ainda continuo crucificando? Pela mais como eu, pastor Rogério, indigno de estar aqui em cima, quero me assentar numa mesa. E deixa eu dizer um detalhe para você: o Senhor mandou preparar a Páscoa, sim ou não? E a Páscoa não é celebrada na praia. A Páscoa não é uma festa de churrasco. A Páscoa não é uma festa de distribuição de ovos para caridade. Entenda como eu dizer, por favor. A Páscoa é o momento de se reunir, aleluia, para fazer qualquer tipo de festa. Não, a Páscoa simboliza sentar na mesa com Ele. A Páscoa simboliza sentar na mesa com Ele, ceiar com Ele, ouvir a Ele, aleluia, e dizer: ei, eu vou até a cruz e minha carne será partida e meu sangue será derramado por vós, por vós, por vós, por vós e por vós. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tu entende isso? Tu consegue compreender isso? Que alguém teve que morrer. Alguém teve que, aleluia, ser espancado, chicoteado, e fazendo questão de errar a operação para chicotear ele novamente, para fazer ele sofrer. A ciência diz que o chicote, aleluia, com pontas de osso, aleluia, cravavam em sua pele, a ponto de rasgar. Imagina isso várias e várias e várias vezes na sua pele. Tu não vai tomar um tapa. Tu não vai tomar uns cacetetes, aleluia, nas costelas. Já está chorando, já está gritando: mãe, já está criando Deus, me ajuda. E Deus fez tudo isso calado. Deus fez tudo isso mudo. Imagina. A ciência diz que cada corte que fazia era um buraco. Uma pessoa normal, aleluia, nas primeiras, segunda, terceira chicotada já tinha desmaiado. O tamanho da dor. Escuta isso aqui. Tu imaginou o tamanho da dor que ele teve que passar por você? Eu quero te convencer disso, pelo amor de Deus. Eu quero te convencer que alguém apanhou no seu lugar. Seu corpo foi todo dilacerado. Foi lido aqui, porque foi profetizado no livro de Isaías 53. Que viria alguém, aparecer alguém
capacidade de entender, ei, aleluia, você não merece. Mas ele sofreu no seu lugar, porque ele sabia e sabe que eu e você não aguenta. Não aguenta. Imagina a dor que ele passou por você. A pior de todas é que quando ele está pendurado na cruz, que não era dele, não era para ele, mas era tua. Porque só poderia ser pendurado na cruz, aleluia, quem transgredisse, quem era contra a lei. Só poderia ser pendurado naquela cruz, aleluia, as pessoas que viviam, aleluia, uma vida carregada de pecado. E pegaram alguém inocente e colocaram nessa cruz no teu lugar e penduraram ele. E como a cruz, aleluia, tinha um tamanho específico, a medida específica, que era para Barrabás, aleluia, tiveram que deslocar o teu braço, aleluia, para poder pregar a outra mão dele. Aonde o seu corpo se inclinava para frente, aleluia, e por causa das feridas, aleluia, por causa das marcas, dos castigos, das pancadas, aleluia, ele não teria força nenhuma para poder respirar, e ele fazia força para poder respirar. Ele teve que se impulsionar para trás, se ajeitar para trás, para conseguir dizer a última palavra. Me ajude no som. Oi, Getsemane, Deus. Ele teve que se endireitar na cruz, fazer a última força, para olhar para cima e dizer: Tetelestai. Aleluia, está consumado. Glória, obrigado. Você me entendeu? Aleluia. A última força que lhe restava foi para dizer: Pai, venci. Aleluia. Pode me chamar, porque está consumado. Aleluia. E quando ele diz isso, o seu rosto se inclina. Glória. E muitos ainda não acreditam que ele morreu. Tem uma lança e fura no seu lado direito. Aleluia. E quando fura, a primeira coisa que sai é a água. A primeira coisa que sai é a água. Sabe o que eu entendo? O mundo foi purificado. Aleluia. A segunda coisa que sai é o sangue. E ele diz agora: o mundo foi comprado. Aleluia. Ele, pela água ele te santifica sem você merecer. E pelo sangue ele te compra sem você merecer. Está entendendo? Tiram Jesus da cruz. Glória. Muitas pessoas chorando, muitas pessoas tristes, dizendo: agora acabou, agora acabou, agora acabou, agora acabou. Glória. Aleluia. Foi em João 20. Enterra Jesus, bota dentro do sepulcro, coloca Jesus dentro do sepulcro. Naquele momento, escuta, tudo acabou. Glória. Naquele momento já era. Não vai existir igreja, não vai existir salvação, não vai existir perdão. Glória. Aleluia. Deus Santo e Poderoso. Porque o que brincava de ser Deus, nós marcamos ele. O que brincava de Salvador, nós marcamos ele. Para provar para esse povo, aleluia, que homem nenhum pode salvar. Aleluia. Nesse meio termo, na sexta-feira, Jesus crucificado. À tardezinha, Jesus morre, pendurado numa cruz. Arrancam ele e colocam no sepulcro. Na quinta-feira, escuta, perdão, no sábado, Jesus já não está mais dentro do sepulcro. Ele
já tinha ido guerrear no inferno. Glória. E a Bíblia diz que ele pregou para algumas almas lá embaixo. Pastor, onde está? Não tem tempo de ir para todos estão-se agora. Mas a Bíblia diz que o Senhor pregou para algumas almas no inferno. Glória. Detalhe, que muitos não observam, se não me engano, é no livro de Lucas ou de João. Mas quando furaram Jesus, o céu escureceu, a terra tremeu e algumas sepulturas foram abertas. Aleluia. E pessoas viram as pessoas que estavam mortas, vivas. Pastor, tá isso não tem tempo de explicar, mas tu precisa ler a Bíblia. Está lá. Sim. Vai lá em Lucas, pronto, dá um texto, fácil. Que estava no cemitério morto, ressuscitou. Glória. E a Bíblia diz que passava e passeava pela cidade. Era major, ei, com o arco de Jesus na cruz, muitas sepulturas foram fechadas, ou melhor, muitas sepulturas foram abertas, para que pessoas que eram para estar enterradas se tornou viva em Cristo Jesus. Glória. E muitos que eram para estar no inferno, o Senhor resgatou da mão do inferno, aleluia, para mim, para dar vida. Meu Deus. Para dizer que aleluia não seria um Deus aleluia oportunista, e permitiu pessoas na época da lei morrerem sepultadas e não terem o direito de conhecer o Cordeiro. O Cordeiro foi até o inferno e pregou lá, aleluia, para libertar, salvar, curar e transformar. Pergunta para mim no domingo. Chega, já foi embora, cansou. Pergunta para mim, e no domingo? E no domingo? No domingo, primeiro dia da semana, e o terceiro dia, já morto, a Bíblia diz que bem de madrugada, já quase amanhecendo, Maria levanta. No versículo Maria levanta e vai até o sepulcro. Aleluia. Quando ela chega no sepulcro, aleluia, o sepulcro está aberto. E a Bíblia diz que ela procurou Jesus e não Acho. porque o que estava morto agora está você não falar desse jeito que eu gosto. Glória a Deus. Não dá nem para correr não, na picanha, né? Naquele negócio. Desculpa. Não, no João está específico o que eu quero dizer. João 20. A ressurreição de Cristo, do verso 11 em diante. Vamos lá. Escuta. Ó, Maria se levantou bem de madrugadinha. Me acompanha aqui. Foi até o sepulcro. Chegou no sepulcro. Aleluia. Compôs especiaria e não encontrou Jesus. Porque Jesus estava vivo. Jesus estava vivo. Então, porque o teu Deus vive. O teu Deus vive. E reina para todo sempre. Aplauda aquele que vive e é eterno. Aplauda aquele que vive hoje, meu filho. Se você merecer, te deu oportunidade. E a Bíblia diz que ele vive até hoje. Maria chega no sepulcro. Jesus não está lá. A Bíblia diz que ela se abaixa. Não acha Jesus. Começa a chorar, chorar, chorar. Imagina você desesperado. Perseguindo ele em vida e agora perseguindo ele na morte. Cadê o corpo do meu mestre? Eu estava dando estudado nesse texto, olhando para a ministração, nos estudos, aleluia. E do verso 11 em diante diz que, de repente, parece dois anjos. Dois anjos. Um anjo está nos pés da sepultura. O outro anjo, a cabeceira da sepultura. O pregador falou, e eu bati muito isso, dizendo que o céu é organizado. Como assim? Cada um na sua postura, cada um no seu lugar onde foi chamado. Aleluia. E não acha Jesus. Olha para aqueles dois anjos assim: aonde vocês levaram meu Jesus? Aonde vocês colocaram meu mestre? Aí os anjos viram para aquela mulher e disseram: por que tu choras? Meu Deus. Aleluia. Por que tu chora, Maria?
Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados, aleluia, aonde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhes: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás. Olha que interessante. E tendo dito isso, voltou-se para trás. E ela viu Jesus. E ela viu Jesus. Aleluia. Eu te dado glória a Deus. Glória a Deus. Ela falando com os anjos quando se vira. A Bíblia diz que ela viu Jesus, mas não reconheceu. Por que não reconheceu? Porque a última vez que ela viu Cristo, a última vez que ela viu o teu Senhor, ele estava todo desfigurado, ele estava todo machucado. Essa é a última lembrança de um Cristo, de um Senhor, de um Mestre pendurado numa cruz, todo ferido, irreconhecível, sem formosura nenhuma, como diz Isaías. E de repente ela vê Jesus, aleluia, um novo Jesus, que traz uma nova celebração da Páscoa, porque agora e hoje podemos fazer no partir do pão, aleluia, e na lembrança do cálice, dizendo: aleluia, estamos te esperando porque temos a certeza que o Senhor vive. Aleluia. Jesus vira para ela, pergunta: por que você chora? Ela não reconheceu Jesus. Diga: por quê? Por quê? Diga: por quê? Por quê? Eu já disse que a última lembrança dela, aleluia, de um Cristo, de um Senhor desfigurado. E agora esse novo Cristo que aparece para ela, aparece um Cristo glorificado. Eu te aplaudi. Ele foi glorificado. 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 Ele está lembrando a sua forma glorificada. Aleluia, de uma forma glorificada. Aleluia, está com as vestes brancas, um brilho no rosto. Aleluia, não é o mesmo Cristo que morreu e foi martirizado, não. É um Cristo glorificado. Aleluia. E ela não reconhece por causa do brilho, da nostalgia, aleluia, de saber que o teu Senhor não está mais sepultado. Aí Jesus vira para ela, olha lá. Disse Jesus a Maria. Ela voltando, disse. Ele voltando, disse: Rabi. Perdão, volta. 15. Disse Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era jardineiro, disse: Senhor, se tu o levastes, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Olha que interessante a forma da expressão de Jesus. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu. A ovelha conhece a voz do seu. Disse-lhe Jesus: Maria. Meu Deus, o irmão já pegou. Meu Deus. Olha que o Senhor virou para ela: mulher, tu está chorando por quê? Ela disse: meu jardineiro, chegou Jesus de jardineiro, meu jardineiro. Se tu sabe onde está o corpo dele, fala onde está, porque eu vou lá buscar, eu vou levá-lo. Aí Jesus disse: Maria. Maria, quando escuta aquela voz, ela se volta-se a ele, se vira a ele e disse: Rabone. Aleluia. Que quer dizer? Mestre. Ela identificou. Aleluia, porque ele estava vivo e estava ali. Era Jesus de Nazaré. Se prepare, que pode ser que pela circunstância, da situação, aleluia, que está andando perdido e focado só no que perdeu, focado só no que foi, aleluia, mas o que ressuscitou, hoje te chama pelo nome, aleluia, porque a ovelha conhece a voz do céu.
ele disse ainda, eu termino. Disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes, aleluia, que eu subo para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, é o vosso Deus. Olha o que diz isso aqui. Coloque de pé. Olha o que Jesus disse para Maria: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu, mas vai para os meus irmãos, aleluia, e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, e o vosso Pai, meu Pai, é o vosso Deus. Ele está dizendo: o meu Deus, o meu Pai, agora se torna o teu Deus e o teu Pai. Está entendendo? E através de Cristo, tu tem encontro com Deus, teu Pai. Através de Cristo, tu tem encontro com teu Deus, teu Pai. Feche os teus olhos. Vamos adorar o Senhor. Põe a mão no teu coração. Tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo? Tem alguém que quer se reconciliar ao Senhor? Vem aqui à frente. Vem. Pare de ficar lutando. Chama ele de Rabone, meu mestre. Vem aqui. Tem oportunidade hoje, aleluia, de nessa Páscoa, aleluia, ser resgatado dos seus pecados, aleluia, das suas lamúrias, das suas tristezas. Aleluia, hoje é noite de reconciliação. Aleluia, porque ninguém pode viver a Páscoa, aleluia, se não sentar à mesa com ele. Páscoa é noite